O ano de 2026 mal começou e já rolou duas demissões em times de Big Six. Agora foi a vez do Manchester United demitir Ruben Amorim, cara. Uma demissão que pra maioria das pessoas que acompanham a Premier League, ela até demorou bastante. Há muito tempo aqui no canal eu fiz um vídeo falando sobre a demissão desse treinador, acho que tem quase um ano esse vídeo. Ele só foi demitido agora, o que é impressionante, e não foi pelos resultados em campo que estão muito abaixo da média do Manchester United, que colocam o cargo de quase qualquer treinador que passou por ali em risco, e sim por desentendimentos internos com a direção do clube. A terceira ou a quarta demissão de técnicos de Big Six ainda pode rolar nesse mês de janeiro, ok? Cuidado, Tottenham e Liverpool ainda podem demitir seus treinadores, então fiquem atentos, talvez tenha muita coisa por vir. Enfim, cara, nesse vídeo a gente vai conversar sobre essa passagem de Ruben Amorim, tentar entender ela, né? Será que o problema era o 3-4-3? Será que o problema era como ele usava os jogadores? Tentar entender o que rolou aqui de fato. Esse é o objetivo desse vídeo. Pra você que não me conhece, eu sou o Corvo, apresentador desse canal. Bem-vindo ao Plano Blues. Eu tinha um vídeo aqui preparado no canal pra Ruben Amorim, cara. É um vídeo sobre ideias de contratação, ia trazer vários nomes, inclusive tava montando um outro elenco ali pra falar de algumas questões ali, né, e simplesmente ele foi demitido e isso estragou provavelmente uns 3, 4 vídeos meus que já estavam preparados sobre Manchester United. Eu vou ter que refazer tudo do zero, enfim, cara, eu me ferrei nisso aqui, tinha um que tava quase pronto, inclusive, cara, eu vou ter que resetar tudo, deletar tudo e voltar tudo ao padrão, então a demissão me surpreendeu também, cara, eu não esperava, porque se eles já tinham tancado até aquele momento os resultados horríveis, se eles já tinham tancado tanta coisa, por que a demissão rolou agora? Parece que ele teve uma discussão com uma pessoa muito importante ali do Manchester United, o nome dele acho que é Jason Wilcox. Eu não estou por dentro da direção do Manchester, então não vou tentar passar aqui essa imagem, não sei exatamente quem é, não me aprofundo na direção do Manchester, não me aprofundo na direção de quase time nenhum, só do Chelsea. E outros clubes você não vai me ver falando de direção. Eu me preocupo mais em entender o projeto, né? Qual a ideia do projeto dos caras, o que é que eles querem no mercado, do que ficar tentando entender as figuras da direção. É legal porque às vezes você vê algum tipo de perfil de contratação, mas num conjunto geral é meio inútil, porque por mais que tenha um cara na direção que tem um perfil, tem outro cara que pode estar acima dele e fazer a coisa ser diferente. Então, não vale a pena, né? Não vale a pena ir pra esse caminho. Enfim, cara, e a demissão de Ruben Amorim, ela é preocupante, entra no mesmo que eu falei lá no Chelsea, né? Quando o Enzo Maresca foi demitido agora e também na demissão de Maurício Pochettino, porque são demissões que rolaram não por desempenho em campo, não por resultado em campo, mas sim por discussão, né? Por tretas internas com a direção do clube. É claro que todo treinador tá sujeito a ser demitido por não se dar bem com o chefe, digamos assim. Normal, isso vai acontecer. Só que às vezes são situações meio absurdas e eu acho que demitir o cara porque as coisas não estão dando certo em campo faz bem mais sentido do que uma demissão porque você tem uma divergência de ideias com um engravatado. Na minha cabeça, eu acho bem sem sentido essa ideia, cara, de você chegar e demitir ali, principalmente no meio da temporada, quando a coisa tá rodando ainda, por esse motivo. Você tem que demitir porque o cara não tá entregando nada, porque o time tá parecendo que tem um monte de pereba em campo. Eu acho que esse é um verdadeiro motivo porque você deveria demitir o treinador e não demitir exatamente por causa dessa coisa de ego, de ter um cara lá engravatado que pensa uma coisa e o treinador pensa diferente. Eu acho isso bem preocupante. A demissão tem que ser por desempenho. Não acho que seja que ele discutiu com alguém. E se rolar esse ponto de não ter um consenso entre direção e treinador, essa demissão tem que rolar de uma maneira que faça sentido. Ou seja, ao fim da temporada. Se você teve essa crítica aí, se você fez essa crítica que, deveria ter sido ao fim da temporada, isso é correto. Eu acho que, sim, se já começou a temporada, já investiu dinheiro, deixa ele terminar a temporada, cara. Deixa ver o que ele faz. Tava dando sinais positivos, sinais de evolução. O Manchester tava dando. Aí vai gente que vai falar, mas e o Wolves? O Wolves ganhou do West Ham, cara, de 3-0. E aí? Não faz sentido nenhum, cara. O West Ham também tava mostrando sinais de evolução e perdeu pro Wolves, cara. Então o Wolves tá mostrando sinais que evoluiu também. E isso aí acaba ferrando com o time, cara. Também tem a questão da Copa Africana de Nações. O Manchester tem o pior elenco do Big Six, o elenco mais curto. Faltam peças pra completar o elenco. Já tinham problemas anteriormente e com a AFCON rolando, ele simplesmente não tem acesso aos jogadores principais. Ele perdeu o Brian Belmo e também perdeu Amad Diallo. E Amad Diallo é um jogador muito importante pra equilibrar o campo e pro time funcionar. Então acaba que é um downgrade muito grande. E ele também perdeu outras peças ali que eram importantes ali. E talvez atualmente ele utilizaria um Mazawi na zaga, por exemplo. Tá precisando de opção e ele não tem disponível. Então isso aí acaba prejudicando bastante. Tem time que sofre menos. Um Chelsea que tem um elenco muito rico não teria esse problema. O Arsenal talvez também não teria. Tem muita opção. Acho que a AFCON não ia bater tanto. Não sofrem tanto com isso. Mas o Manchester United sofre. Não tem pra onde correr. E aí é claro, né, que as discussões vão muito na casa do que você vê ali no Twitter. Inclusive me segue lá, tá aí na tela, @ddcorvo. O pessoal falando sobre a formação, cara. Inclusive essa é a resposta de todo mundo pra esse momento, né? A galera falando do 3-4-3, dizendo que era esse o problema, que ele foi cabeça dura nessa parte. E cara, assim, esse é um papo que eu tenho que bater aqui. Eu tenho que aproveitar essa oportunidade pra falar sobre ele, cara. Porque ele é bem problemático. Tem algumas questões aqui que estão meio erradas. Porque assim, cara, o 3-4-3, ele é a resposta fácil. Ele
é uma resposta muito fácil de você fazer. Porque você pega e fala, o problema é a formação. Olha como eu sou inteligente. A formação é o problema. Se ele usasse outra formação, as coisas estariam dando certo. É engraçado, chega a ser engraçado. Talvez tivesse uma época da minha vida que eu pensasse desse jeito também. Mas, quando você adquire algum conhecimento ali de como funciona o time, você consegue entender que a formação é o menor do problema. O problema maior tá na execução da formação, né? Não tem nada a ver com a formação, o design que vai estar em campo, não. Porque esse design naturalmente tem lacunas. Não, cara. Tem cara que faz retranca com 3-4-3. Tem treinador que faz. Tem treinador que faz retranca com 4-2-3-1. E daí? Eu acho que um exemplo que eu posso citar aqui que prova que esse argumento do 3-4-3 ele é meio estúpido e sem sentido. Você olhar pro Chelsea e pro Nottingham Forest. Lembra quando o Espírito Santo tava no Forest? A formação dele era 4-2-3-1. O Chelsea também usa 4-2-3-1. É o mesmo jogo? É o mesmo futebol? Não, né? É o contrário um do outro. É o reverso. Os princípios de um e do outro time são completamente contrários. E a mesma formação e a execução é completamente diferente. Logo, dizer que 3-4-3 é o problema é a resposta fácil. A resposta que a rede social vai acabar te dando, né? Vai chegar ali aqueles especialistas de Twitter, né? Que entendem muito de futebol. Enfim. E vai te responder exatamente isso aí, cara. E é uma resposta estúpida. E eu tenho que bater nela. Porque isso aqui é literalmente desinformação que você passa pra frente. É a mesma coisa, cara. É a mesma coisa em qualquer cenário que você possa imaginar. Essas respostas fáceis, simples, simplificado de algo muito mais complexo do que o que parece, é algo estúpido que não pode ser passado pra frente, cara. Porque aqui no Brasil tem esse pensamento que o 3-4-3 é um problema. E já é doentio isso aí, cara. Já passa do limite. Eu acho que a falta do 3-4-3 no Brasil é um problema. Porque significa que talvez tenham poucos treinadores utilizando ali formações diferentes. Então tá todo mundo utilizando a mesma coisa, né? Aqui no Brasil. E talvez deveria ter mais 3-4-3. E esse seja o verdadeiro problema. Então pro brasileiro, né? Pro brasileiro médio, tem esse problema aí do 3-4-3, que é uma formação ruim, que deixa espaço, que é lixo, que não presta, 3 zagueiro horrível e tem essa mentalidade que é passada pra frente. É claro que ela é alimentada por rede social. Só que, acredite, esse aqui é o menor dos fatores que fez ele ser demitido. Esse aqui é o menor dos fatores porque o Manchester era um time ruim. Depende do 3-4-3. A depender da execução do treinador, vai ser algo bom. Agora que eu tirei esse elefante, agora a gente vai falar do real motivo por que o Manchester United é um time problemático. Agora vai ser a verdade. O ponto realmente que a galera não tá entrando e que de fato tem que ter uma análise um pouquinho maior pra você chegar nessa conclusão. Vamos lá. A primeira coisa, o jeito que ele foi contratado, tá completamente errado. Foi contratado na época errada. O que eles fizeram? Eles pegaram Erik ten Hag, confiaram nele, renovaram o contrato, contrataram um absurdo para o estilo de jogo de Erik ten Hag e no meio da temporada demitiram um cara, porque a coisa já tava insustentável e já parecia insustentável há muito tempo. Não sei porque que eles quiseram continuar com esse treinador. E aí você pega e contrata o treinador no meio da temporada, faz ele se queimar com o esporte, faz ele vir pra cá, ter que jogar um futebol completamente contrário ao dele com outro tipo de jogador. Ele poderia ser a solução, poderia. A ideia dele era interessante e tudo mais, e aí com o tempo, com as janelas, você constrói algo interessante. Só que tinha tudo pra dar errado, cara, pelo jeito que foi feito. Sem pré-temporada, a coisa pareceu muito pior do que o que era. E isso causa um efeito muito negativo no treinador, porque os jogadores que estão em campo podem perder a confiança nele. E foi o que aconteceu. Muito jogador não deu nem a chance de jogar com o Rubem Amorim, cara. Eles não deram nem a chance. Eles já estavam tiltados, estressados com o último treinador. Rubem Amorim chegou tomando pedrada. É isso, ele chegou desse jeito. Anthony nem quis jogar. Vocês viram Anthony tentando jogar com esse treinador? Não vi. Eu não vi. Eu vi um jogador que na entrevista deixa claro que ele não queria mais estar no Manchester. O Rubem Amorim tem alguma coisa a ver com isso? A pergunta que você pode se fazer. Nada. Ele só se fudeu. Ele só tomou de morador. Ele não fez nada. Ele só tomou pedrada ali, cara. Outros jogadores tiltados ali, como o Jadon Sancho, que também apresenta um comportamento idêntico, que nem tentou, provavelmente. Se tivesse tentado, provavelmente teria jogado. E aí, Anthony era uma opção de ala. Um Garnacho, que se fosse mais flexível, talvez seria uma opção de ala, né? Mas dificultava as coisas. Ainda acha que tá certo hoje em dia. Eu discordo, né? Eu acho que você pode dizer que os dois estão errados, mas pra mim, Garnacho tem um comportamento muito errado em campo. Inclusive no Chelsea, ele mostrou as asinhas dele no início do trabalho ali do novo treinador e eu não gostei. Tava reclamando de ser substituído. Ele não tem direito nenhum de falar isso. É um jogador jovem de 21 anos, que não tem experiência nenhuma assim grande, não tem uma moral gigantesca pra poder dizer que ele tem que estar em campo ou não. Você vê uma grande estrela fazendo isso, já é feio. Imagine um jogador jovem que nem ele, falho, como boa parte da torcida hoje já não gosta dele, né, desde que ele chegou. Então, são pontos que o treinador não tem nada a ver. Ele não tem nada a ver, ele só tomou a pedrada. Aí, no início do trabalho dele, ele não tinha jogador pra completar o esquema dele, ele não tinha jogador com encaixe com ele, então era um sofrimento absurdo. Ele pegou um time extremamente tiltado e mal treinado, o time era exposto defensivamente em bola parada de um jeito que assustava. Depois de alguns meses ele resolveu isso e o Manchester deixou de ser aquele time exposto nessa parte. Se você perceber, eles evoluíram e hoje é um time bem melhor nessa parte. Então, são problemas que estão além dele, cara. É um problema de não dar pré-temporada, é um problema na janela de transferências que não segue exatamente o que deveria seguir. E se você contratou, se você foi atrás desse treinador, você vai ter que seguir a ideia dele e contratar exatamente o que ele precisa. E ainda o encaixe ruim com o time. A mudança de estilo de jogo, né, também, né? Vai pro jogo moderno,
com muita linha de passe, com um jogo mais pensado, você precisa de jogadores mais inteligentes que vão ter que executar isso aí, e não te encaixa. A sensação é essa, cara. Poderia encaixar, ele poderia até ter flexibilizado um pouco pra encaixar um pouco mais rápido, mas não encaixou, cara. Ele é teimoso de um lado e o elenco é teimoso de outro, e acabou dando muito, muito errado. Até por isso eu acho que os resultados foram tão ruins e estatisticamente ele ficou tão abaixo. Acredito que é por isso que a pontuação média é tão baixa. Não é só porque ele é um treinador ruim, ok? E eu diria que sim, ele é um treinador ruim para o Manchester United. Pro cenário que o Manchester vivia, ele era um treinador ruim. Foi uma escolha errônea. Valia o risco? Valia, né? Porque pra quem tá afundado, cara, qualquer coisa vale. Então pro Manchester valia um risco num treinador que nem ele, cara. Eu acho que valia. Eu acho que nem é a decisão errada. É só pra demonstrar o que não fazer no futuro. Que não vai dar certo com esse time. Ou que vai precisar de tantas e tantas mudanças que não vale a pena, cara. Eu acredito que é isso que representou. Então o problema tá aí também. Agora eu vou falar do problema do treinador Rubem Amorim. Ele é um treinador bem teimoso, ok? E toma algumas decisões que eu particularmente achei questionáveis. Eu reclamei bastante isso no início do trabalho dele, cara. Vocês lembram de Casemiro no banco? Não é época de lesão, ok? Teve gente que veio com esse papo. Não era época de lesão. Ele simplesmente decidiu que ia botar Casemiro no banco. Eu achei aquilo estúpido. E eu peguei a época que ele usava o Gart e Kobe Mainu. E eu reclamava bastante desse meio de campo. Porque parecia um meio de campo que, apesar de ser físico, que é o que ele quer, né? Esse meio de campo mais truncado, da galera fisicamente estar presente no campo, não tinha as outras coisas. Faltava leitura, faltava experiência, faltava criatividade e faltava a galera atacar espaço também. Saber conciliar as duas coisas. Os dois jogadores estavam sofrendo nisso. E essa junção foi desastrosa durante uma época, cara. E eu sei que ele usou também por causa das lesões e tudo mais. Só que faltou instalar mais rápido essa coisa na cabeça dele de entender a urgência daquele momento. E de principalmente entender que mesmo que um jogador não tenha esse encaixe todo com ele deveria respeitar mais esse jogador. A visão desse jogador, a experiência desse jogador e tudo mais. E ele demorou. Casemiro demorou pra entrar no elenco, mesmo você assistindo os jogos e estando claro que Casemiro era o melhor jogador que ele tinha disponível. Isso pra mim é um problema. E isso você pode estender pro campo inteiro. Então tem momentos que tava claro, objetivo e manifesto que ele precisava usar determinados jogadores e ele não utilizou. Ele continua insistindo nas ideias dele, cara. Então você vê um Dalot ganhando a minutagem muito alta mesmo jogando mal. Você vê vários padrões que pra mim estavam muito errados, velho. E esse tipo de coisa custou muito ponto. Foi custando 2 pontos, 3 pontos. E vai seguindo ali, cara. E vai seguindo, ok? Eu acho que isso é uma análise muito maior do que falar de 3-4-3. 3-4-3 eu acho que não importa, cara. O que importava era ele colocar Casemiro em campo, era ele dar liderança a ele, a capitania, era ele contar com Casemiro e com a visão dele pra ajudar ele a fazer o trabalho, cara. Casemiro provavelmente é um dos jogadores que vai virar treinador depois que a carreira dele acabar como jogador. Ele claramente dá a diferença de tal ou não em campo. Ele dá muita instrução, ele fala bastante e ele sabe do que ele tá falando, cara. Eu já vi ele corrigindo alguns jogadores de coisas que eu sei que é essencial que o jogador faça. Jogador que perde a bola em momentos que não deveria perder, jogador que não volta pra marcar e ele fica lá gritando o cara pro cara voltar. Eu sei o que ele tá fazendo, dá pra perceber. Agora, nem todo mundo nota. Eu notava Thiago Silva dando instrução pra todo mundo em campo. Tá virando treinador também, cara. São jogadores com muita competência que poderia ajudar ele. Só faltou ele estender a mão e entender o momento que ele tava vivendo, entender que ele precisava daquele jogador e não insistir na ideia dele. Que pra mim esse é um problema muito maior. Então demorou muito dele reconhecer esse tipo de coisa. A Bruno Fernandes jogar no meio de campo também deu meio que uma demorada. Ele jogou algumas vezes ali no ataque e tudo mais. Não foi aquela coisa direta de, pô, eu preciso de criatividade no meio de campo. Com o tempo ele entendeu. E aí Bruno Fernandes começou a jogar no meio de campo, virou Casemiro Bruno Fernandes. Aí a coisa começou a encaixar um pouco melhor. Mas ainda falta fisicalidade pro estilo de jogo dele. Então, apesar disso não era perfeito, você vê que há um desencaixe, cara. A falta de encaixe com o elenco, né? Foi algo muito ruim, assim, que não tem muito pra você correr. Era um elenco que brilhava muito num futebol vertical. Perde essa verticalidade pra um jogo mais pensado. A torcida achou uma chatice, a torcida achou ruim. E eu vi muito torcedor reclamando disso. E lembrando que a galera achava que era tipo um novo Guardiola, né? Em certo ponto, por causa desse comportamento em campo. O torcedor do United não gosta dessa identidade. Então a torcida ficou bem chateada com isso. Essa mudança que faz com que o time jogue um futebol que não agrada o torcedor, cara. Não agrada, não tem do que falar. Não tem muito pra onde eu fugir aqui. Eu poderia ficar falando várias coisas aqui, mas o fato é esse. Não é um futebol que brilha os olhos do torcedor do Manchester United. E você fazer essa mudança ali, não respeitando tanto a opinião, a visão dos torcedores que realmente é quem importam, é algo muito ruim. E isso acaba queimando ele com a torcida, acaba trazendo um impacto negativo e principalmente um elenco que estava treinado pra isso. Um elenco que jogava desse jeito, com outros treinadores que passaram por aqui e brilhavam nessa parte. Perderam esse brilho e tiveram que jogar outro futebol que não encaixa, cara. E aqui eu falo da exigência dele pra jogador, né? E a proximidade é um Guardiola. E aí você precisa de um jogador mais inteligente. Um jogador que saiba sair na pressão, um jogador que vai receber a bola lá atrás e que vai ter que ser inteligente o suficiente pra entender qual espaço ele vai ter pra poder fazer o passe. Se ele faz um passe mais arriscado, se ele não faz. E nisso, cara, gerava um monte de erro. Um monte de erro na parte de trás. Tem jogos que ele monta o elenco de um jeito que claramente você percebe que um lado tem um problema, cara. Quando ele botava Luke Shaw na zaga, por exemplo, Luke Shaw, ele tem um passe legal, porque ele é lateral
e tudo mais, ele é interessante. Mas, cara, a transição ficava lenta, cara. Eu vi um jogo inteiro de um time que, se tomasse uma bola por cima, ia tomar um gol. Se alguém passasse em velocidade ali perto de Luke Shaw, cara, ele não ia acompanhar. Porque não só ele não é inteligente o suficiente pra ler a jogada antes dela acontecer, como ele também não tava jogando tão rápido assim, cara. Ele não tava correndo tão rápido mais. Então o jogador que ele adaptava na zaga ficava lento. O Maguire também, que era lento demais pro estilo de jogo dele. Faltava pensamento rápido ali e inteligência pra construir o jogo. Então você vê o Maguire sofrendo pra jogar também. Principalmente inicialmente. Depois deu uma melhorada. Mas ainda assim você vê o desencaixe até hoje. É esse o problema. Não o 3-4-3. O problema é esse. O problema não é o 3-4-3. O problema é quem tá fazendo o 3-4-3 acontecer. O treinador que não tem flexibilidade suficiente tática pra poder variar e tentar achar soluções. E o elenco que não encaixa com a ideia. E aí você tem realmente a dor de cabeça ali dentro do campo. Então eu vejo muita gente simplificando os jogos do Manchester United e não dá pra simplificar, cara. Os erros, eles partiam exatamente disso, cara. Os milhares de erros que eu vejo o Manchester cometendo já há muito tempo, desde antes desse treinador chegar, mas que aumentaram com esse treinador, cara. Você vê a galera errando o jogo inteiro. Você vê o goleiro errando o jogo inteiro. E aí é uma parte também que ferrou com ele, né? O goleiro. Pô, cara, ele teve disponível boa parte do tempo que ele teve aqui o Naná e Bayindir. E a Madonna, Naná e Bayindir é a mesma coisa quando o Chelsea tinha Mudryk e Sterling. Você botava um em campo, você pensava, pô, ele é muito ruim, tem que o outro entrar. Aí tu colocava o outro e tu pensava, pô, esse cara é muito ruim, o outro tem que entrar. E ficava nesse loop. Como é que ele vai conseguir executar a ideia dele com um goleiro que o jogo inteiro falha? Que numa bola parada você não sabe se ele vai sair corretamente. Que numa saída de bola simples, com linhas de passes claras e objetivas na frente dele, ele faz o passe errado. Ele consegue fazer um único passe, seria no local errado. Ele consegue achar um único local pra errar e vai lá e erra. É complicado. Um goleiro que você não sabe se rolar um chute de fora da área, se ele vai cair no momento certo ou ele vai tomar um gol ridículo, né? E aí ele cai errado, cai lento, às vezes cai de uma maneira muito adiantada e o cara tem um chute gratuito. Vocês lembram dos gols do Galatasaray? Ele tomando aquele gol de falta de Ziyech? Porque eu lembro. Eu nem sou torcedor do Manchester United e eu fiquei puto. Imagine o torcedor. Imagine quem pagou um ingresso pra ir pro estádio pra ver o seu goleiro tomar um gol daqueles. Então era o tempo inteiro isso, cara. E aí eu vou chegar e vou virar e vou falar, ah não, a culpa é de Rubem Amorim. Não sei se eu culpo ele, sabe? Então imaginem a quantidade de pontos que ele perdeu por não ter pré-temporada, por ter um monte de jogador troll, ter um monte de jogador que não encaixa. É muito, cara. E aí vai parecer que o trabalho dele é horrível, que ele é o pior treinador do mundo. Eu não acho. Eu discordo. Eu acho que tem dois times hoje que eu não vou pegar raiva de treinador nenhum que passar por fazer trabalhos horríveis, que é o Tottenham e o Manchester United, cara. Eu não vou colocar a culpa nos treinadores. Assim, o Tottenham um pouco com o Thomas Frank agora, porque dá pra ver que ele tá piorando as coisas ali. Mas, na maior parte do tempo, cara, eu sinto que os treinadores não conseguem executar o 100% nesse tipo de time, cara. Por problemas que são anteriores ao treinador, que não tem nada a ver com eles. Você poderia pensar na montagem a longo prazo com esse treinador e realmente tentar montar algo legal. Só que aí, cara, você vai ter que abrir mão de muita coisa e ver seus jogadores semana a semana perdendo confiança. E essa perca de confiança, cara, custa muita coisa. Custa um jogador que vai querer sair, custa um jogador que não vai conseguir render 100% nunca. E eu acho que a confiança é muito importante. É a diferença de Xavi no Barcelona pra um Hansi Flick. A confiança dos jogadores no time inteiro é muito maior. É um cara que instrui melhor os jogadores de ataque. O ataque do Barcelona é melhor exatamente por causa disso. Isso é muito importante. O treinador não é só um cara que vai escolher as táticas, como o time vai ser montado, as modificações de um jogo pro outro pra lidar com adversários diferentes. O treinador também é um cara que vai motivar os jogadores. E às vezes esse treinador, ele vai além, cara. É um cara que não vai ser só um coach, né? Vai ser um manager, como o Bemori tava falando, né? Mas eu não diria que ele é um manager. Eu diria que talvez Mourinho seja um manager. Um cara que realmente consegue participar da gestão do time ali. Gerir um time. E ele tem conhecimento suficiente. O telefone dele é forte o suficiente pra trazer jogadores pra ajudar um time. Rubem Amorim não. Rubem Amorim não. E a experiência dele é tão pouca que ele não soube como lidar num time tão grande como o Manchester United, com personalidades, com um jogador com muita personalidade ali, que é difícil de lidar. Ele não tava pronto. É isso. É bem simples de entender. Rubem Amorim não tava pronto pro cargo e pra situação que foi dada na mão dele, mas o maior culpado é ele. Ele aceitou o cargo. Ele entender que talvez ele não tivesse pronto pro Manchester, por melhor que fosse a oportunidade, e não aceitar o cargo e tentar treinar outro clube antes. Tentar viver outro tipo de cenário, porque talvez ele não teria se queimado. É uma coisa que muito treinador acaba ignorando, né? Talvez tenha um treinador que aceite um trabalho que claramente vai dar ruim, que o elenco não tem encaixe com ele, e ele vai ignorar isso, achando que ele vai conseguir mudar as coisas quando ele chegar lá. E não vai, cara. Não vai. Você não vai mudar o jogador. Não vai acontecer. Tenta entender suas limitações e tenta achar algo que encaixe, porque realmente, cara, nem todo mundo é Guardiola, nem todo mundo vai ser fulaninho de tal que vai conseguir fazer o impossível, que todo elenco que você põe nas mãos do cara, ele tira um jeito da galera funcionar, como, por exemplo, o atual treinador da seleção brasileira, né, Carlo Ancelotti. Eu acho que nem todo mundo é assim, então ele precisava entender a limitação dele e, de fato, ele acabou de se queimar, né, no mercado, e poderia ser importante isso pro futuro dele. Agora é um cara queimado que talvez o próximo trabalho vai definir a carreira dele, cara. E se ele se comportar mal no próximo trabalho, a carreira dele vai pra ladeira abaixo, assim como foi com o Erik ten Hag. Aqui nesse final, cara, eu vou pedir pra você primeiro que você não esqueça de deixar o like
nesse vídeo aqui, nessa análise aqui, onde eu explico muito mais que 3-4-3, né? Porque, pelo amor de Deus, já não aguento mais ouvir isso. E também tem a opção de hype aí na aba de comentários aí, que você pode ajudar também o vídeo se você estiver gostando, ok? Tem um hypezinho ali na aba de comentários. No smartphone, é claro, né? Essa pessoa só tá ativa lá. E também agora tem o Seja Membro ativo. Se você quiser se tornar membro desse canal, é baratinho, cara. Uma coisa simbólica aqui pra você que quer ajudar o canal, agora tem essa fórmula também. Esse vídeo eu não vou falar de treinadores possíveis, vai ter um vídeo separado pra isso. Nesse vídeo eu só estou falando da demissão, ok? Eu quero que você entenda isso. Só vou falar da demissão agora. Cara, o próximo treinador vai precisar ser flexível. Eu acho que tá claro aqui que o Manchester United, time, quer jogar uma identidade que talvez não combine tanto com esse futebol moderno. E eu noto que a direção quer o futebol moderno. Toda a direção quer hoje em dia, né? E eu acho que é uma coisa de tentar entender que, às vezes, talvez você seja bem sucedido com uma ideia contrária. Erik ten Hag, por exemplo, ele ganhou algumas coisas exatamente jogando talvez um futebol meio contrário. O Ajax dele e o Manchester United dele eram diferentes. Eram bem diferentes no meu ponto de vista. Ele deu uma flexibilizada. Dava pra ver claramente que ele flexibilizou. Eles precisam achar um cara assim. O Manchester United, quando o Ruben Amorim chegou, é um time que não sabia jogar pra trás, é um time que não sabia lidar com bola parada, e era um time claramente mal treinado. Hoje ele entrega um time bem treinado, tá claro ali quem são os protagonistas, quem são os melhores jogadores, e o próximo treinador vai ter um trabalho que vai ser facilitado. Eu diria que eles têm que achar um treinador que continue a ideia, mas que consiga trazer futebol vertical, cara. E é muito bom que eles consigam um treinador que mantenha a formação também, porque aí você tem menos dano ainda, que a coisa, ela tava sendo montada pra essa formação. Talvez um Oliver Glasner seja esse meio termo perfeito, que consegue manter a formação de hoje, lembrando que ele não usa só 3-4-3, ok? Uma pessoa que comentou isso sem saber que Oliver Glasner usa outras formações também. 3-4-3 é apenas uma formação de várias. Inclusive o próprio já falou que ele não tem limitação de formação. Se for necessário usar outra formação, ele vai utilizar. Então não tem esse problema também. Você vai precisar de um cara flexível com identidade diferente. E talvez com identidade combativa. Com a identidade que combate o futebol moderno. Porque pode ser um dos jeitos de você ganhar. Lembre-se do Forest. O Forest bateu muito time grande exatamente com a identidade combativa ali com o futebol moderno. Cauterando essa ideia, cara. Então você não precisa ir num treinador de futebol moderno. Você só precisa de um treinador que seja bom e que tenha uma identidade que talvez combine melhor com o elenco. Talvez jogando um futebol mais vertical. Talvez equilibrando melhor o campo e trazendo um futebol mais defensivo. Talvez seja uma identidade melhor pro Manchester United. Já dando continuidade a esse trabalho de Ruben Amorim, né? Melhorando essas coisas. Por isso até que eu citei Glasner, né? Porque é um nome bem interessante nessa parte. Eu acho que é a única solução que vocês têm. Agora, se tentar, né, ir pra esse treinador moderno, talvez dê ruim, cara. Treinador guardiolista. Pô, velho, vai precisar da mesma coisa. E aí você vai ter o mesmo jogador hoje que não tá conseguindo sair na pressão. Tentando sair na pressão num futebol que é ainda mais complexo, que é ainda mais difícil. E aí, cara, você tá pedindo pra ter dor de cabeça. Você tá implorando por isso. Você tá implorando pela dor de cabeça. É o que eu penso de algumas pessoas que ficam pedindo esses treinadores ali. Porque tá claro hoje, com esse treinador atual, que essa identidade não encaixa. Então você tem que ir pra uma identidade diferente. É o que eu penso aqui atualmente. Cara, é uma sucessão de erros que vem muito antes de Ruben Amorim chegar, cara. Muito antes. Todo torcedor do Manchester United sabe o que é os Glazers. Todo torcedor do Manchester United sabe que tem problemas. Pode se fingir de besta, pode pagar de maluco, mas no final das contas você sabe que o problema não é só o treinador, cara. O treinador só foi a cereja do bolo. Só foi o negócio pra completar a situação. E então eu deixo essa visão aqui no final, cara. Precisa acertar nesse próximo nome e trazer um nome, cara, com futebol menos moderno, digamos assim, porque o time, ele tá claramente pedindo um treinador diferente, cara. Um treinador com um futebol um pouco diferente. Eu acho que é a hora de achar esse treinador, cara. E de preferência que não seja Gareth Southgate. É um nome que eu sempre vejo especulado aí, eu fico com medo, cara, hein? Esse vídeo tá chegando no fim. Agradeço a presença de todos. Muito obrigado a você que deixou o like, que ajudou o vídeo de qualquer maneira. É isso, nos vemos em outro vídeo. Tchau!